Eu me chamo Luciano Cardoso, sou artista plástico, vivo e trabalho em Vitória. A minha formação é em artes plásticas e pós-graduação em arte-terapia, em educação e saúde. Sou formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, pós-graduado pela UCAM, pela Universidade de Cândido Mendes, Rio e Vitória. E já estou há uns 20 anos na trajetória de arte, trabalhando com muita coisa, assim, eventos mix-mídia, pintura, minha grande paixão, o desenho, né? Sempre desenhando, anotando coisas. Participei de várias exposições aqui na Galeria do Espaço Universitário, em outras galerias, Galeria de Arte e Pesquisa, da UFES. Aqui tive a honra de participar com artistas fabulosos, né? Em 5031, com Elisa Queiroz, Rafael Balducci, Fabrício Corradello, Orlando da Rosa Faria, meu grande professor, mestre Lando, né? Participei de uma exposição chamada Escultores, aqui, com a professora Rosana Paste, com Marco Neme, Roger Savariz, Júlio Tigre, que também comparece nessa exposição. Enfim, a gente participou de um movimento muito forte nos anos 90, aqui, da sala. Após 90, 2000, Sala 11, né, um movimento de pintura, mas que não era fechado na pintura, ele contemplava todo tipo de experiência de borda, assim, pintura e as suas mais poderosas, vamos dizer assim, variedades. Assim. A gente trabalhava desde a pintura tradicional de cavalete, a pintura de sobreposição, colagem, assemblagem, gratagem. Enfim, foi uma época bastante fértil na universidade, né, a meu ver, na década de 90, quando eu entrei enquanto estudante, trabalhei aqui, inclusive como estagiário. Aprendi muito sobre conservação de obras, sobre montagem, inclusive trabalho, né? Assim, vendo o trabalho de vários grandes artistas que estão nessa exposição e produzindo muito, desenhando muito, meio que sem dar conta de como direcionar isso, ou para que lugar que isso ia cair, para onde isso ia ser colocado, né? Para que instâncias, enfim, mas o trabalho é uma coisa que perdura, que continua nesses últimos 20 anos, assim. E tive uma surpresa, né, ao entrar na rede, no Facebook, me dei conta de que esse trabalho não existia, né, o Cão Fantasma. Eu olhei o trabalho e aí foi que eu fiquei sabendo da exposição. É engraçado, né? Trabalhei aqui, vivi muito aqui, produzi muito na universidade e atualmente estou trabalhando bem deslocado da universidade e de vez em quando venho, passeio por aqui com os meus filhos que gostam muito, mas o mais interessante é que eu entro no Facebook e de repente me vejo numa exposição com praticamente todos os meus professores, né? Sejam eles mestres locais ou os grandes mestres dos quais eu aprendi a olhar, né? Acho muito isso, assim, um aprendizado de um olhar atento para as coisas. É bem isso, assim, essa exposição, eu acho que ela tem esse caráter, não de resumir, né? Um acervo é uma coisa complicada, porque eu acho que um acervo não tem... Eu fiz até uma série de exposições, inclusive uma aqui chamada Acervo Vivo, que combinou com Acervo Vivo, que aqui foi Escala Afetiva, Espaço Universitário, que era uma experiência curatorial coletiva. A gente chegou, não que a gente fechou algumas questões, a gente apontou alguns caminhos, assim. E acervo é uma escolha muito difícil. Às vezes, dependendo da instituição, o acervo não tem afetividade. Essa afetividade, ela se mostra para o olhar de quem vê o acervo, enfim. Aqui eu acho que ela tem as duas coisas. Ela tem a objetividade, a professora Almerinda, né, a equipe aqui com Neuza, conseguiram focar em algumas épocas, né, em 30 anos de produção, praticamente 70, 90, 2000, e que trouxeram muita coisa, eu acho, de ordem afetiva, pelo menos para mim, enquanto público dessa exposição, assim. Porque muito mais do que estar respaldado, né, ou como artista participante, eu me sinto respaldado enquanto público, enquanto sujeito ativo que consegue ter acesso a um acervo que é um acervo muito bom, que é um acervo referência mesmo para as experiências plásticas, experiências artísticas de 3 décadas dentro da universidade. Isso é um acervo que mostra que houve um lá e cá, né? Assim, você tem artistas de fora com um trabalho representativo e artistas daqui também. Essa troca existe, né? Então isso é muito bom. Assim. Eu me sinto privilegiado de poder ver a exposição, estar nessa exposição, né? São obras mesmo referenciais, do ponto de vista plástico, tecnicamente falando, do ponto de vista político, do empoderamento político que a arte traz, assim,
principalmente na década de 70, na abertura nos anos 80, né, 90 também, mas eu digo 3 décadas porque assim, 2000 está muito incipiente ainda, né? Vamos pensar que tudo bem, se a gente está em 2014, você tem obras de 2001, 2002, mas eu acho que a gente vai começar a digerir isso em 2030, espero que tenha muito até 2030, que eu consiga estar lá para digerir essa história, assim, para começar a realmente montar um acervo objetivo, dizer, olha, isso aqui é pontual, isso aqui não é pontual. Mas o interessante é que a exposição já aponta os caminhos, né? Ela não é um acervo do passado, ela não tem uma matriz referencial para dizer, olha, é por aqui que tem que se ir, não. Tem sujeitos na década de final dos anos 90, em 2000, trabalhando com esse caminho aqui, tomando alguns outros caminhos interessantes, e eles são apontados aqui. É uma boa conversa, é um acervo que faz uma conversa de instâncias que é muito boa. 5031 é engraçado, né? Porque a gente estava... A Neuza bolou uma exposição com um grupo de jovens artistas premiados, né? Aí fazia parte do staff eu, Rafael Balducci, Elisa Queiroz, o Lando, que na verdade, quer queira, quer não, era como uma espécie de mentor, né? O tio Lando, né? Que assambarcou todo mundo em torno de si, das experiências que a gente fazia na Sala 11. E aí eram 7 sujeitos, né? A Marusa, enfim, o Júlio Schmidt. A gente meio que não tinha um título para a exposição, não tinha. Rafael Balducci. Disse assim, pô, 5031 é o número 7. Falei, hã? Todo mundo meio que, como assim? O título já começou inusitado, é bem interessante. 5031 é o 7 no computador. O código binário que dá conta do 7 é 5 zeros e 3 uns. É o 8, são 8 números entre 0 e 1 que dão a conta do byte, essa combinação, que a gente vê como interface 7. Falei, pô, bacana, 5031. E aí começamos uma discussão, nos deslocamos daqui, fomos para o Mosteiro Zen Budista, foi bem bacana, então, para começar o processo. E ali eu acho que era uma coisa que a própria galeria acho que já tinha em mente, né, esse trabalho de uma experiência curatorial coletiva. A curadoria não era fruto de um sujeito que escolheu meia dúzia de artistas e estabeleceu um critério. Todos eles são premiados. O Lando estava na exposição conosco, participou conosco. E, bom, para mim o grande prêmio dele foi ter nascido, se tornar um artista plástico e eu poder ter o mérito de conhecê-lo. Para mim já premiado nesse sentido. Mas, assim, a exposição tem essa força de ter essa... Eu percebo como uma primeira grande experiência curatorial coletiva. Neuza, em momento algum, disse, olha, é assim... Vai ser dessa maneira, são esses trabalhos, o tema é esse. Não, nós nos juntamos para falar de trajetórias. E é engraçado que éramos tão jovens, assim, 10 anos. O que são 10 anos em trajetória, em arte ou em uma vida, né? Muito pouco. Não que você... Não estou negligenciando o sujeito que tem 10 anos de experiência, não é isso. Eu acho que tem muito caminho para percorrer, sabe? E em momento algum nos foi negada a voz. Assim, a gente opinou o tempo inteiro, construiu junto. Isso é muito bacana, eu acho que ela estava procurando mesmo experiência de borda. Né? E eu acho que foi uma exposição muito boa, o 5031. Assim. Nesse sentido de que a gente pôde aprender muito. Até chegar o momento das obras estarem plasmadas na galeria, muita coisa caminhou. Assim, eu digo que 90% do trabalho foi fruto de uma discussão entre nós. Assim. Claro que às vezes você tem muito em mente, né, que é uma coisa que o Lando dizia muito. Se você for ficar pensando no que for pintar, ficar pensando muito em elaborar o que for desenhar, você não vai pintar, você não vai desenhar, você não vai produzir. Né? Eu acho que é o olhar, eu volto a dizer do olhar atento. Se você tiver com um olhar bem atento para o entorno, os ouvidos bem abertos, enfim, você está atento, uma percepção mais aberta e bem atenta, as coisas vão caminhar. Você vai conseguir construir algumas coisas, ou decodificar, ou desconstruir, enfim, reformatar. E aí depois você vai resolver isso tudo que você quer na saída. O que vai mesmo? O que tem output, o que não tem? Então o que tem output veio para a galeria, mas veio com uma carga muito forte de várias outras coisas. E acabaram se desdobrando em outros trabalhos. Os sujeitos que participaram da exposição acabaram se desdobrando para outros trabalhos, para outros lugares. E a exposição foi um start muito grande, foi muito bacana nesse sentido. Um start de... Sabe essa coisa meio orquestra, assim? Para você tocar com o outro, você tem que ouvir o outro. Senão a coisa não caminha. Foi meio orquestral nesse sentido. E foi muito bacana. Assim, ela tem desdobramentos muito bons até hoje, pelo menos, né, no meu entender.
Agora há pouco conversávamos sobre isso, né, sobre um trabalho que fez parte da exposição, que é um trabalho que me chama a atenção até hoje, mesmo tendo contato com ele à distância. É engraçado que o contato com as pessoas do 5031 também é muito... Hoje ele está mais disperso, mais dissipado, nos vemos de vez em quando, mas é uma coisa que, toda vez que nos vemos, alguma coisa resulta desse encontro, assim, né? Não como ordem prática, um trabalho, não, mas rememorar algo, reformatar algo, redimensionar alguma coisa. Foi uma exposição super importante. Se pensar bem, assim, o espaço universitário, a Galeria de Arte e Pesquisa é muito importante, mas o espaço universitário ele pertence à universidade. Ele não pertence ao Centro de Artes, por exemplo, né? Ela é uma galeria da universidade. Então ele tem, eu acho que por função e por mérito, essa marcar a produção universitária. Nós temos outros sujeitos não artistas que passaram por aqui, né? E quando eu digo não artistas, são sujeitos outsiders que produzem arte também dentro da universidade e que nos trouxeram experiências fabulosas. Isso é muito bacana, né? Então, assim, tem todo o mérito da proposição mesmo, do trabalho coletivo e do lugar, né? O lugar, sem o lugar, nós não teríamos startado esse processo, né? Qual é o lugar que alguma coisa desse processo todo, essa catástrofe toda vai ser acomodada em algum momento, né? Não sei se a palavra é se acomodar, mas em que lugar que isso vai poder ser plasmado para os outros, realmente para a coletividade, assim. Onde vai poder ser publicizado? Eu acho que aqui é o lugar, foi o lugar, né? Elisa foi EQ, né? EQ Produções. Elisa foi uma mentora, vamos dizer assim, né? Mais que amiga, mãe de todo mundo. Ela é meio galinha dos pintinhos, que ela todo mundo em volta, assim. Ela tinha essa personalidade magnética, vamos colocar assim, né? E ela conseguia fazer uma coisa que eu acho que é bacana, que é até uma proposição meio deleuziana, assim, né? Deleuze fala que fazer filosofia é tirar o ouro do nariz do outro. Ela fazia muito isso, né? Ela conseguia tirar o melhor, se não o melhor, mais forte, assim, visceral, né? Seja acariciando, seja massageando com batedor de bife, que ela costumava ter esse altos e baixos, assim, de vez em quando te detonava. Me lembro uma vez, uma tarde, ela queria fazer um trabalho, já começando esse processo da estética do corpo adiposo, com umas vacas, e aí a gente estava aqui na UFES, ela, pô, ninguém tem aula e tal. Vamos comigo no frigorífico Pamplona, me lembro o nome do frigorífico. Frigorífico Pamplona, lá no Contorno. Eu falei, Elisa, não vou lá ver bicho morto não, cara. Pô, tô precisando de uns couros de vaca. Em meia hora ela nos convenceu. A mim, Júlio Tigre e Roger Savarias. O Roger resolveu que ia fazer umas fotos, é fotógrafo. O Júlio sempre foi dado a essas coisas, né, animais. E eu fui porque manobrado por Elisa. Enfim, fomos ao frigorífico. Aquilo fedia morte, um cheiro de sebo, uma loucura. E ela feliz da vida, pega ali, moço, vem aqui, essa pilha de couro, dá para tirar aquele malhado de baixo? Aí teve uma hora que eu falei, cara, você não vai fazer isso comigo, eu não vou botar. Não, vamos ajudar, vamos tirar. Lotamos o carro de couro de vaca, depois levamos para desidratar, enfim, ela nos colocava em lugares, situações, das mais surreais, as mais sórdidas e absurdas. E no final das contas a gente se divertia muito. A gente ia para cada lugar, como eu comentei agora há pouco, assim, o mundo é uma ilha que está debaixo dos nossos pés, mas que com Elisa perto era pequeno, entendeu? Sempre se desdobrava em alguma coisa. A gente fez as experiências as mais variadas possíveis, experiências de ir atrás de materiais mais inusitados para trabalhos plásticos, editamos uma revista juntos, construímos uma ideia de comida de artista, cozinhar, e a gente cozinhava junto, viajava junto. Enfim, ia aprendendo muito. Elisa era uma artista plástica no sentido contemporâneo da palavra. Um sujeito que gerencia vários modos operantes. Não era uma pintora, uma escultora, era uma produtora. A IKEA Produções é a culminância desse processo de vida, né? Rápido. E a exposição foi muito forte nesse sentido. O que me chamou muito a atenção na exposição Elisa foi a imagem do sintoma, né? O Júlio me monta um trabalho que é uma bolha. Tinha muito a ver com o tecido adiposo dela, enfim.
né? Comentei agora há pouco que fui emoldurar o trabalho que eu construí e alguém comentou que parecia uma bolsa de sangue. Enfim, o tempo inteiro a Maruza trabalhou com a vaidade, muito vaidosa, muito ágil. E era uma pessoa linda, assim, física e estruturalmente, espiritualmente, uma pessoa super, assim, super disposta a te colocar tudo à mesa, sempre, te alimentava o tempo inteiro, né, assim. Ela teve um momento das vidas da gente, assim, eu digo da gente, que a gente esteve muito próximo, eu, a Maruza, ela, o Júlio, o Roger. Era fomento mesmo, ela era o fomento, assim, né? O que vamos fazer hoje? Vamos encontrar com a Elisa. Vamos encontrar com a Elisa, tomar uma cerveja em algum lugar, comer um churrasco em outro lugar, fazer não sei o quê. Era muito isso, assim. E a exposição ficou muito assim, né? Na verdade, fomos convidados a nos encontrar novamente com ela. Nos encontrar com toda aquela potência poética, né? Que não cabia nela. E é engraçado dizer isso, porque assim, falo com sem o menor problema, com todo carinho, Elisa gorda. Né? Minha sogra até comentou, vi um catálogo aqui jogado, umas coisas bacanas, um passarinho no umbigo. Eu falei, eu trabalho Elisa gorda, fortinha. Eu falei, Elisa gorda, por favor, respeito com a Elisa. Elisa gorda, não cabia em si, não cabia tudo, sabe? É muito, muito. Tem uns ditados, né, que dizem que a estrada do excesso leva ao palácio da sabedoria. Nunca acreditei muito nisso, não, mas eu acho que no caso dela, em alguns momentos, isso meio que startava para mim, como, vamos repensar se esse ditado vale ou não, sabe? Até isso me fazia repensar. Isso é muito poderoso, foi uma exposição muito forte para mim, nesse sentido. Eu tentei me manter distante do processo o tempo inteiro, razões pessoais mesmo, mas na hora do vamos ver não deu, né? E aí toda vez que se fala é uma coisa que é forte, mas é bom, não é ruim não, assim, eu não me furto, né? Alguns perguntam, que horas você chora? Eu falei, todo dia, mas depende de como espargir lágrimas, enfim. Elisa foi forte, muito forte. Como ela era, né? Bem marcante, né? Onde ela chegava, era ela, né? Assim, corpo-obra, né? Ela era a obra. E os objetos plásticos eram só um desdobramento, né? Os vídeos, os grandes mosaicos. A Hora do Chá é um trabalho tão lindo, ela se colocar como uma Vênus, com Snoopy do lado. Nossa, um trabalho fabuloso, assim. Por que não uma Vênus, né? O Ellendorf, não, uma Vênus Elisa. Por Elise, uma Vênus Elisa. Isso é fantástico. Nós temos nossas Wellendorfs, tão raras, tão preciosas quanto, mas nem tão pequenas, mas poderosas.